Quando uma pessoa se contorce violentamente, muda o tom de voz, fala línguas estranhas, demonstra uma força incomum ou afirma estar sendo controlado por uma entidade sobrenatural, muitos ao redor não hesitam em afirmar: está possuída por demônio. Mas será mesmo que um espírito maligno tomou o controle de um corpo humano? Ou será que há outras explicações mais naturais, mais humanas para esse fenômeno que há séculos fascina, assusta e confunde sociedades inteiras? Por que a tal possessão demoníaca sempre segue o mesmo script? Voz gutural, olhos revirados, frases em línguas estranhas ou glossolalia, aversão a símbolos religiosos. Mas será que o que estamos vendo é mesmo um demônio ou uma performance aprendida, mesmo que inconscientemente? O vídeo de hoje se propõe a te contar o que está por detrás das possessões demoníacas. Como é que se explica o fenômeno da possessão demoníaca? Para você que é novo no canal, eu sou Domingos Simão, o parteiro da razão, e você é bem-vindo ao canal. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações sempre que publico um vídeo novo, deixe aquele like maroto, já compartilhe o vídeo com os amigos e principalmente com aqueles que são crentes, e não se esqueça, comente sempre que puder para que eu possa saber que este conteúdo agregou algum valor em você. Vamos começar com o essencial. Será que estamos mesmo diante de um fenômeno espiritual ou de um fenômeno psicológico, de um fenômeno clínico neurológico? É curioso como as chamadas possessões demoníacas quase sempre envolvem comportamentos que coincidem com sintomas de doenças mentais bem documentadas e bem estudadas. Estamos a falar de transtornos como a epilepsia do lobo temporal, a esquizofrenia, o transtorno dissociativo de identidade, a histeria de conversão e transtorno psicótico breve. Todas essas doenças já foram confundidas com possessão demoníaca em diversos momentos da história. Por que uma pessoa ouve vozes, vê figuras assustadoras, sente que está sendo controlado e reage de forma agressiva? Será mesmo porque um demônio tomou conta de seu corpo ou porque o seu cérebro está processando informações de forma desorganizada, talvez como resultado de traumas, desequilíbrio neuroquímico ou inflamação cerebral? A epilepsia, por exemplo, pode causar alucinações auditivas e visuais, pode causar lapsos de consciência, movimentos involuntários e até estados de transe. Isso não parece exatamente o que muitas religiões descrevem como possessão demoníaca? Se um tratamento médico como antipsicóticos, estabilizadores de humor ou terapia cognitivo-comportamental consegue expulsar o demônio, será que o problema era mesmo espiritual ou um problema clínico, um problema neurológico? Já parou para pensar que o tipo de possessão demoníaca varia tanto de uma cultura para outra? Porque os demônios que supostamente tomam conta dos corpos em religiões cristãs falam em nomes como Belzebu, Lúcifer, Asmodeu, enquanto nas tribos africanas os espíritos possuem outros nomes, outras características. E em tradições xamânicas, por exemplo, ou indígenas, há espíritos ancestrais que possuem o corpo da pessoa. Será que a possessão demoníaca é um fenômeno universal ou uma performance aprendida e condicionada pela cultura e pela religião de cada povo? Quando se manifesta um demônio num ritual religioso, será que o que vemos é mesmo a manifestação de uma entidade sobrenatural externa ao indivíduo? Ou o que vemos é, na verdade, uma expressão psíquica e reação psicológica moldada pela fé, pelo medo e pela expectativa social? A verdade é que o cérebro humano tende a reagir de acordo com as crenças da pessoa. Se uma pessoa acredita firmemente que está possuída, é bem provável que o seu corpo comece a reagir, comece a agir em conformidade com essa crença. As neurociências já provaram que o cérebro humano é tão poderoso e criativo, muitas vezes capaz de enganar a si mesmo. Se a mente humana saudável pode ser sugestionada ou manipulada através de processos como a hipnose e outros processos semelhantes,
a acreditar que está endemoniado. Imagina uma mente com bastantes perturbações mentais e distúrbios psicológicos, influenciado por um ambiente que reforça a ideia da possessão. Imagina. O que há em comum entre um médium em transe psicografando ou uma pessoa falando em línguas ou profetizando num culto pentecostal e uma pessoa supostamente possuída pelo demônio? É exatamente o mesmo fenômeno da possessão. A diferença apenas está na interpretação que as pessoas dão ao fenômeno. Em um caso, considera-se que o corpo foi tomado ou foi possuído por um espírito benigno ou pelo Espírito Santo, e no outro caso, que o corpo foi possuído por um demônio. Ou seja, é o mesmo fenômeno, apenas com rótulos diferentes. Por que os estados alterados de consciência, induzidos por hipnose, meditação profunda, privação de sono, traumas, consumo de substâncias psicoativas ou experiências emocionais extremas, são muitas vezes interpretadas como possessão demoníaca? Mas será que a pessoa está de facto sendo invadida por um ser sobrenatural ou está reagindo a fatores internos ou sociais que a colocam num estado de dissociação? Parteiro, se é coisa da mente do indivíduo, então por que quando se faz exorcismos, muitos possuídos se acalmam após o ritual? Isso não seria uma prova de que o demônio foi expulso? Não seria. Isso se chama efeito placebo, reforçado pela crença coletiva na existência dos demônios e pelo alívio psicológico da pessoa que se sente segura, aceita e acolhida. Aliás, as igrejas, a maioria delas criam ou inventam um problema fictício que te cria um problema real e permanente e te mantém como presa, te mantém como alguém dependente do sistema e te vendem a solução temporária do problema que eles mesmos criaram. Você já notou na tua própria igreja que as pessoas que são possuídas normalmente são as mesmas que dão testemunhos constantemente, são as mesmas que têm visões, são as mesmas que estão sempre lutando contra os demônios e vencendo, e também são as mesmas que no dia seguinte serão de novo expulsas o demônio, são as mesmas, são as mais amadas pelos demônios. Já notou esse pormenor na tua igreja? E até agora, você ainda não sacou que se trata de uma carência emocional ou psíquica, ou um problema do fórum neuropsicológico? As igrejas vendem um veneno, sim, elas dão um veneno mental, envenenam a tua mente com a ideia de um Deus, com a ideia da existência de um Deus, que criou o diabo, que criou o inferno, que criou os demônios e todos esses elementos inexistentes para te atormentar. É isso que se chama efeito nocebo. Apesar de não existir um Deus, diabo, demônios ou inferno, o sujeito condicionado a estas crenças pode realmente sentir esses efeitos negativos na realidade. São também as mesmas igrejas que te vendem o antídoto, quer dizer, supostamente, que são os exorcismos, que servem como uma cura temporária, que servem como efeito placebo para resolver um problema que nunca existiu na realidade. Ou seja, existe, mas que foram mesmo eles a criar. E tem mais, nem todos os casos são distúrbios neuropsicológicos realmente. Na verdade, alguns casos são apenas e simplesmente encenações. É isso mesmo, o médium ou o pastor contrata atores de terceira, para encenarem possessão, para que o pastor mostre supostamente o seu poder e assim publicite a sua igreja e angaria mais clientes, queria dizer mais crentes. Mais crentes significa crescimento do negócio, da empresa, da igreja. E crescimento do negócio significa mais din-din, mais dinheiro. Para além disso, há quem finja estar possuído para manipular e obter atenção, fugir de responsabilidades ou justificar comportamentos socialmente inaceitáveis. Um adolescente revoltado, por exemplo, uma mulher oprimida em um contexto religioso rígido, uma pessoa desejosa de protagonismo pode se deixar ser possuída, entre aspas, para depois dizer, não fui eu, foi o demônio. Ainda assim, nem sempre se trata de má fé consciente. Muitas vezes, a fraude é inconsciente, ou seja, o sujeito simula uma possessão sem mesmo ele saber que simulou.
Como assim, parteiro? Pois bem, segundo a neurociência, a mente humana possui mecanismos de defesa sofisticadíssimos, como dissociação, repressão, projeção e outros por aí. E se a possessão for a linguagem simbólica que o inconsciente encontra para expressar a dor, a culpa, a repressão sexual, a trauma ou medo existencial, o cérebro pode simular uma possessão sem o consentimento ou autorização do indivíduo. E a questão que fica é, estamos lidando com espíritos reais, forças sobrenaturais que invadem o corpo humano ou com manifestações complexas da psique humana em conflito? Seus demônios têm nomes diferentes, efeitos semelhantes e respostas a tratamentos psiquiátricos. Não seria mais lógico investigar causas mais naturais antes de invocar explicações sobrenaturais? Por que será que os demônios escolhem preferencialmente possuir pessoas emocionalmente vulneráveis ou em estados de estresse extremo? Por que eles preferem indivíduos com transtornos psicológicos ou psiquiátricos? Por que os demônios tiram preferencialmente suas vítimas em grupos religiosos fundamentalistas ou espiritualmente intensos, ao invés de tirarem entre os que estão fora da igreja? Por que os demônios preferem crianças e adolescentes que são mais suscetíveis à sugestão ou influências do meio e histeria coletiva? Me responde, por que os demônios preferem pessoas com baixa renda, baixa escolaridade ou conhecimento científico limitado? Me responde isso. Me responde também, por que os demônios nunca possuíram nenhum cientista que controla as ogivas nucleares dos Estados Unidos da América ou da Rússia para que um deles aperta num único botão e comece uma terceira guerra mundial? Por que os demônios nunca possuíram nenhum destes cientistas? Se o objetivo deles é fazer o mal, fazer o maior estrago possível, será que eles são tão limitados assim que nunca tiveram essa ideia genial que poderia levar o mundo talvez à extinção? Me responde por que o Manual Diagnóstico Estratégico de Transtornos Mentais reconhece o fenômeno de experiências de possessão demoníaca como uma forma de transtorno dissociativo? Será que eles são conspiracionistas? Será que eles sabem que existem demônios e não querem divulgar, por isso é que deram esse nome de uma doença de transtorno dissociativo? Nunca pensou na possibilidade do verdadeiro inferno não estar fora de si, mas na verdade estar dentro da mente humana? Nunca te passou na mente que os exorcismos eficazes são na verdade psicodramas com poder de cura simbólica ou com efeito placebo? Que tal, ao invés de combatermos os demônios invisíveis, nos debruçarmos com mais empatia e ciência sobre a dor psíquica que tenta se expressar de qualquer forma, até mesmo como uma possessão demoníaca? Não será que o que as pessoas chamam de possessão demoníaca é, na verdade, uma forma de gritar por socorro, de manifestar um trauma reprimido, de fugir da responsabilidade ou de manipular os outros através da fé e do medo? O ser humano carrega consigo demônios, mas eles não são sobrenaturais. São traumas, são dores, são abusos que não foram tratados, são medos, repressões, silêncios e gritos abafados. Será que precisamos mesmo de um diabo para explicar o sofrimento humano? Ou seria mais honesto e mais eficaz olharmos para dentro de nós, ao invés de culpar o invisível, o inexistente? Nada do que parece sobrenatural é realmente sobrenatural. E muita coisa do que parece sobrenatural é explicável. A possessão demoníaca é só mais um exemplo. Eu apenas sou o parteiro da razão, te ajudo a dar a luz a ti mesmo, a nascer de novo no mundo da realidade, a sair da caverna, a sair do mundo da fantasia e aceitar a dura realidade que é o mundo. A realidade massacra a fé, é verdade. Eu sei, a realidade massacra a fé, mas é tão libertadora. Se gostaste desse vídeo, deixa o teu like, comenta aqui embaixo o que pensas sobre possessões demoníacas e partilha com quem ainda acredita que o diabo se esconde atrás de cada esquina. Até o próximo mergulho crítico na fé
aquele forte abraço e eu fui.